Bacana News Entrevista. Para você que está ligado aqui no Bacana News, vamos de entrevista e hoje vamos falar sobre entretenimento. E vamos falar sobre Mulher Maravilha, que nesse dia 16 completa 30 dias de exibição nos cinemas. E é um sucesso de bilheteria, que é um fato, mas foi um filme que dividiu opiniões. E hoje a gente vai falar sobre isso e eu trouxe dois convidados aqui para a gente debater sobre o assunto. O primeiro é o Matheus Mascarenhas, que é o criador do podcast Castanha Pop, que está sendo a sensação da internet nesse momento. E a Thaís Almeida, que é cosplayer, que também vai falar com a gente sobre o filme. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Bacana News. Obrigada. Salve, Márcio Monteiro. Salve, salve, galera do Bacana News. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Espero que nosso papo seja muito agradável. Bom, eu vou começar logo do começo, né? Eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam, assim, em geral, do filme. Vou dar a primeira palavra para a Thaís. O que tu achou exatamente do andamento? Qual a análise que tu faz sobre a trama? Bom, eu gostei do filme, é um filme muito esperado, né? A gente ficou ali uns bons 2 anos esperando esse filme, na expectativa desse filme. Começou lá em 2019 com o lançamento do trailer, aí se estendeu ao longo de 2020, onde a gente não contava com essa pandemia, né? E a pandemia acabou que atrasou. E consequentemente, não só pela pandemia, mas pela dificuldade das pessoas a terem acesso ao filme, acaba que dividiu mesmo as opiniões. Mas, assim, no todo, foi um filme que eu considero bom, com suas falhas, entendeu? Eu acho que poderiam, sim, terem um certo cuidado, né, como tiveram do início, como a gente estava conversando um pouco tempo antes, né, se eles tivessem mantido o cuidado que eles tiveram no início do filme até o final, acho que teria tudo para ser um filme excelente, assim, porque enredo tinha bastante coisas ali, elementos para serem explorados, um deles é a Leopardo, que eu penso que poderiam ter deixado um único vilão no filme e explorado muito bem. E na minha escolha seria Leopardo, né? Não teria necessidade daquele enredo do Max, entendeu? Da redenção ao final do Max. Opa, olha o spoiler! Mas eu penso que poderiam ter explorado certos nichos dentro do filme de uma maneira mais elaborada. Bom, eu achei um filme divertidíssimo, como a gente estava conversando antes. Eu gostei do filme, mas em relação... Sempre vou lembrar do primeiro filme, lá de 2017. Em relação ao primeiro filme, eu senti que nessa segunda obra, nesse segundo longa, tinha muito mais coisa para ser explorada, para ser desenvolvida, e eu não senti tudo isso aí na película. Então tinha mais coisas que eu gostaria de ver, como você já falou antes, da Mulher Leopardo. Gostaria muito mais de cenas dela nesse filme. Mas é um filme divertido, é um filme que eu acho que pelo contexto da pandemia que nós vivemos, né, a pandemia do novo coronavírus, ele chegou no momento para trazer esperança aí para todo mundo. É um filme muito colorido, é um filme que se passa nos anos 80, ou seja, toda a hora do filme remete à esperança. Vamos lutar por um dia melhor. E nós temos uma personagem super carismática para conduzir tudo isso, que é a Mulher Maravilha. Então, acredito que foi um filme divertido, mas longe de ser um filme perfeito. Eu estou aqui com o Matheus Mascarenhas, criador e idealizador do Castanha Pop, e Thaís Almeida, que é cosplayer, e estamos discutindo sobre Mulher Maravilha 1984. Bom, gente, a gente sabe que o filme dividiu opiniões, né? Foi um filme que praticamente tem gente que amou, tem gente que odiou. E um fato importante a se citar é que o filme ele também está tendo uma boa bilheteria, né? Mesmo com a questão da pandemia, está tendo uma boa bilheteria.
E, entendeu? E ele veio com uma expectativa do primeiro filme, né? Que ele faturou 820 milhões de dólares mundialmente. Qual a opinião de vocês sobre por que o filme teve essa divisão de opiniões agora em 2020? E como é que vocês veem isso? Como eu falei, né, anteriormente, é um filme muito bom, é um filme que realmente trouxe esperança para esse momento, né, que a gente está vivenciando, que é o caos instaurado no mundo todo. Mas, assim, é um filme bom que poderia ser mais, né? É um filme que poderia ter rendido mais, é um filme que poderia ter sido explorado. Tem algumas falhas no filme poderiam ter sido evitadas, mas, assim, realmente é um filme que, por ter o primeiro, né, o primeiro tinha ali uma história que se sustentava, um enredo que foi muito só por um caminho, enquanto que o segundo filme já, né, trilha outras histórias, outros nichos ali da Diana, da vida da Diana. Mas, assim, eu penso que é um filme que dividiu, por quê? Porque muitas pessoas não tiveram acesso, né, logo assim no início, assim, logo no lançamento do filme, por conta justamente da pandemia, e isso acaba que as pessoas que não assistiram logo num primeiro momento acabaram sendo contaminadas, muitas delas, né, não generalizam, mas acabam que são contaminadas, né, pela opinião que está ali na internet. Então, assim, eu acho que, sim, é um filme bom, é um filme que poderia ter sido explorado de uma maneira diferente, mas é um filme que não merece tantas críticas quanto vem tendo, sabe? Eu acho, assim, que o público está se esquecendo de analisar a história em si. Estão se esquecendo de apreciar a história. E estão indo muito mais por essa onda, sabe? Por esse cardume de críticas que, na maioria das vezes, é bem sem sentido, assim. Eu acho que uma coisa que acontece em relação a esse filme é muita expectativa, né? O primeiro filme, dirigido pela Patty Jenkins, trouxe muitas possibilidades para o que ser feito com a personagem. E chegou nesse segundo filme, uma das mudanças que nós temos é que a Patty Jenkins, diretora, também assume os roteiros, em parceria aí com o Geoff Johns. Ou seja, é uma história que tem mais fôlego, existem muitas possibilidades para serem exploradas, mas às vezes só isso não é o suficiente para contar uma boa história. Como eu conversava com você, Márcio, um pouco antes da entrevista, você pode fazer qualquer coisa numa obra, desde que você me convença daquilo que eu estou assistindo, desde que eu seja convencido, desde que tenha credibilidade naquilo que está sendo passado. Então, algumas decisões muito rápidas no roteiro, algumas questões de direção de cenas de ação que eu não gostei tanto, ou seja, tudo isso se mistura para que, como eu falei anteriormente, é longe de ser um filme perfeito, mas eu acho ao mesmo tempo que não merece todas essas críticas negativas que ele vem sofrendo. É um filme bom, é um filme ok, é um filme que você se diverte, mas existem bastantes falhas na obra, sim, e a gente pode falar um pouquinho sobre elas. Agora me digam uma coisa, vocês que viram o filme, vocês falaram da questão o Matheus falou agora da questão das falhas. Existe alguma coisa que incomodou vocês, em geral, no filme, ou em alguma coisa em específico? Eu acho que, né, já falei ali antes, eu acho que deveriam ter trabalhado um único vilão, né, crescendo esse vilão no filme. Eu não gostei do arco do Max, eu acho que foi um arco assim que foi dispensável, um tanto quanto dispensável, e eu não gostei da redenção dele. Eu não gostei da parte da retórica, da arte do convencimento ali do final do filme, evitando muitos spoilers agora, mas eu não gostei realmente desse final com os vilões.
Eu acho que isso é o ponto principal que me incomoda nesse filme. Agora, em contrapartida, o que eu vejo muitas críticas, elas cingem em torno da Diana estar assim, extremamente envolvida, né, com o amor dela. Gente, se a gente parar para perceber que a Diana, ela tá passando ali no filme uma transição de pessoa, enquanto pessoa, é super normal que uma pessoa ame, que uma pessoa, ela cometa os seus exageros, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender por essa visão, sabe? De que essa dependência, de que esse amor, assim, pelo Steve, ele é justificável pela personagem. A partir do momento que você começa a prestar atenção na personagem, no crescimento, no desenrolar da personagem, você vê o que a diretora, o que o roteirista quis com aquele filme, entendeu? Como eu falei anteriormente, a respeito das falhas, né, citando um pouquinho do que a Thaís acabou de falar, o Max Lord, por exemplo, é uma resolução muito simples, uma resolução muito fácil que existe ali com o personagem. E esse tipo de solução existem pitadas ao longo de toda a obra da Mulher Maravilha 1984. Então esse tipo de coisa pode acabar deixando o público um pouco chateado. Eu acho que essa seria a palavra certa. Mas olha só, em contrapartida também, eu não gosto muito do personagem do Chris Pine, que é o Steve Trevor. Não gosto do personagem, mas acredito que o arco que foi criado com ele dentro desse segundo filme, de amor, de desenvolvimento da Mulher Maravilha, faz muito bem para a personagem. Então eu gosto dele ali dentro da história, não gosto do personagem, mas gosto da função que o roteirista tomou ali e o diretor soube conduzir na obra. Mas as soluções simples, isso realmente me pegou, não gostei. Agora, só pra gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria só perguntar uma coisa, né? A gente já vai mudar para outro assunto já pro segundo, mas nesse primeiro eu queria que vocês dessem um veredito. Qual a nota que vocês dão pro filme, de 0 a 10? A nota, eu sou rendida pela Gal e pela Diana, né? A nota que eu atribuo ao filme é um 8,5. Eu acho assim que eu tô sendo muito generosa, mas é justamente pela Gal, né? Pela Gal e pela Diana, levando em consideração o crescimento da personagem, que a personagem ela tá se encaminhando para ela ser a Diana do Batman vs Superman. Como eu tinha dito lá no podcast do Caixinha Pop sobre a Mulher Maravilha, filme divertido, nota 7. E o entrevistador também vai dar nota. Então, como eu gostei do filme, entendeu? E também como eu vou até falar o que a Thaís falou, né? Também sou um pouco rendido pela Gal Gadot, nota 8. Nota 8, entendeu? Foi um filme que me agradou bastante, entendeu? Apesar de algumas falhas, né? Como eu até falei antes, né? Principalmente em questão de efeitos visuais, até fazendo logo uma alfinetada, né, pra Dona Warner, né, que indicou efeitos visuais, entendeu? Mas foi boa, nota 8, né? E, gente, a gente vai para um pequeno intervalo agora, né? A gente vai saber as notícias do Pará no Brasil e do mundo, o que houve nessa semana, e daqui a pouquinho a gente volta pra gente conversar com os dois, né? Que cada um vai falar sobre a questão do cosplay e também sobre a questão do Caixinha Pop, né? Que a gente vai falar aqui no Bacana News. Então fique com a gente, acompanhe as notícias que no próximo bloco a gente está de volta com mais entrevista aqui no seu Bacana News. Bacana News Entrevista.